Bem-vindo ao Brasil 2030. Aqui nós vamos contar as histórias de quem se dedica a tornar o nosso país um lugar melhor. Nós vamos apresentar alguns personagens daquilo que gosto de chamar de a economia de soluções. Vamos conversar com os inovadores, com cientistas, agricultores, empresários, ativistas comunitários, engenheiros, artistas e urbanistas. São pessoas empenhadas em combater a fome, em produzir mais com menos. Gente que nos garante água limpa e louca o suficiente para enfrentar o aquecimento global. Em 2015, a ONU estabeleceu 17 objetivos com uma só finalidade: melhorar a vida de todos no planeta até 2030. Brasil 2030 vai contar a história de quem trabalha para cumprir esta missão. Vamos imaginar um 2030 melhor. É o primeiro passo para chegar lá. Venha comigo. Estou aqui num lugar muito especial para mim, que é uma fábrica de uma das principais armas contra a mudança climática, e essa arma é o ônibus elétrico. O nome dessa fábrica é BYD, é uma empresa chinesa, maior empresa de veículos elétricos do mundo. Eu vou falar com Adalberto. Tudo bem, Tudo né? bom, Adalberto? Tudo Adalberto Maluf, que é o diretor de sustentabilidade e marketing aqui da BYD. O que é BYD e por que ela veio para o Brasil? A BYD é hoje famosa globalmente por ser o maior fabricante de carro, de ônibus elétrico do mundo, né? Mas ela começou de um sonho de um pesquisador do governo chinês, que é o cara que revolucionou a química moderna, né, as baterias de lítio. E há 25 anos atrás ele queria montar uma equação que pudesse gerar energia do sol muito barata, baterias para armazenar essa energia de uma maneira limpa e a mobilidade elétrica para reduzir a poluição. Então, naquela época, os 3 sonhos verdes da BYD, de solar, bateria e veículos elétricos, ele acabou saindo do governo, criando a empresa, e a BYD cresceu para ser a maior fabricante de baterias do mundo, depois de veículos elétricos, e hoje aí é uma empresa de tecnologia, de inovação, com mais de 40 parques produtivos no mundo, mais de 230 mil funcionários, né? A segunda empresa que mais cria patente na China, então uma líder aí de inovação nessa área. O Adalberto, por que o ônibus elétrico é tão importante para o mundo? Hoje o mundo aposta na mobilidade elétrica como uma maneira efetiva tanto de reduzir poluição local, né, reduzir os gases do efeito climático e também melhorar a qualidade do transporte público, que é uma das soluções para a gente ter um menor consumo de energia per capita é potencializar o transporte público. E o transporte público no mundo veio perdendo passageiros em função de ônibus velho, com baixa qualidade, muitos ruídos. Então, à medida que a gente traz ônibus elétrico, a gente consegue ao mesmo tempo melhorar a qualidade do sistema, atrair novos passageiros e ao mesmo tempo reduz a poluição local de poluentes, ruídos, melhora essa operação para uma operação mais integrada. A eletrificação em ambiente urbano ela é bem-vinda. Ela é bem-vinda não só por causa da emissão de gás de efeito estufa, porque você também elimina os poluentes locais. E na última COP de Paris, por exemplo, a gente teve ali a assinatura de mais de 120 cidades globais assumindo metas de renovação da frota até 2025, 2030, né? Paris se comprometeu a 80% da frota, como Londres comprometeu a 100% da frota. A gente tem que ter cuidado com a cópia de modelos e de cronogramas. E como você imagina essa solução brasileira? Em que ela seria diferente da solução americana, europeia ou chinesa? Mas são 3 realidades muito distintas. Tá. Os Estados Unidos não tem transporte público. Então é uma sociedade que já fez um outro caminho e isso acho que não serve para a gente. A China, a gente vê ele vender milhões e milhões de automóveis, mas eles estão montando um sistema de transporte ainda na China. Sim. Acho que a Europa é uma coisa interessante de se olhar. Agora, nós temos uma diferença fundamental também aí. Nós temos um problema de acessibilidade. O financiamento da operação do transporte público é um desafio cada vez maior no Brasil. Você tem cada vez mais cidades subsidiando o transporte público, porque você não pode transferir para tarifa isso. Você encontrar uma nova fonte de energia para o transporte público
Você vai impor mais um desafio aí, não necessariamente vai inviabilizar, Sim. mas já há uma exigência, hoje sem sair do diesel, já há uma exigência de discutir os custos do transporte público e como financiá-lo, sem onerar mais o usuário. Acho que hoje um grande desafio dos sistemas de ônibus do Brasil é que eles remuneram o operador por custo e você paga o cara por passageiro transportado. A gente tem que fazer aqui no Brasil essa transição, como Londres, Santiago, Bogotá, o mundo inteiro fez, que é sair de um modelo de remuneração baseado em custo para um modelo baseado em qualidade. Há coisas que você pode fazer nos municípios que você não precisa de financiamento, você precisa de vontade política, por exemplo. Faixa de ônibus. Isso é o benefício maior que tem. Gasto nada. Gasto, né? Você precisa tomar uma decisão política. E aí é um conflito que vai explicitar. Muitas vezes o usuário do automóvel não tem a consciência e Ele está um pouco mal acostumado. ele reage. São Paulo foi um caso desse, né? Teve uma reação negativa muito grande às faixas, às ciclovias. Sim. E parte disso nasce do usuário do automóvel, né? Então nós temos um problema educacional, um problema de consciência, de uma leitura do que é bem público, de que o interesse público deve prevalecer sobre as vontades individuais. E esse é um caso onde o transporte pega muito. Por exemplo, teve um projeto em São Paulo de trazer ônibus da Zona Leste, lá de Corinthians e Itaquera, sem parar nos pontos, direto para o centro, né? Parava no Parque Dom Pedro e depois na Sé. Só com isso aumentou aquela linha de 50 mil passageiros para 90 mil passageiros. Sim, quase né? dobrou, sim. Tudo que você agrega qualidade na operação, velocidade operacional, melhoria de conforto, as pessoas vêm. Congestionamento é algo provocado pelo transporte individual. Certo. Portanto, é uma questão de justiça que você tire o ônibus do congestionamento. Não adianta, você precisa fazer isso paralelamente a trocar o combustível. Ser dono do seu próprio carro numa cidade grande não faz sentido do ponto de vista econômico, né? Com novas tecnologias, aplicativos, integração, bicicleta compartilhada, transporte público, você consegue viver relativamente bem numa grande cidade sem ter o carro, né? O que polui mais na cidade são os automóveis. São os automóveis? Sim, na cidade de São Paulo, cerca de 25% das emissões de gás de efeito estufa vêm dos ônibus. Sei. E falando em transporte de passageiros. Sim. Os outros 75% vêm de automóveis e motocicletas. Estudos da própria SP Trans ali em São Paulo, dos testes dos ônibus que rodaram lá durante 1 ano e meio para poder serem homologados, mostram economias entre 70% a 75% energética do ônibus elétrico em relação ao ônibus diesel. O ônibus elétrico ele é totalmente viável economicamente. Hoje ele já é viável, nós já temos 5 cidades aqui no Brasil com as pequenas frotas iniciais. Aqui em Campinas, né, a gente tem a maior frota operando no Brasil com 15 ônibus. Hélio, por que você comprou ônibus elétrico? O nosso projeto começou primeiramente porque aqui é uma área de proteção ambiental. Souzas é uma área conhecida como ecológica, onde todo mundo vem para morar em Souzas por causa da qualidade de vida. E nós tínhamos um problema num bairro que o ônibus era barulhento de manhã, 4h30, 5 horas que passava da manhã, o pessoal reclamava muito. Jardim Conceição Imperial, Sei. que é um bairro residencial. Então, esses ônibus, a gente foi atrás da BID. Sim. E aí ofereceu para nós a testar o ônibus elétrico, com o ônibus mesmo normal. A aceitação foi tão grande, o veículo funciona bem, não dá problema, ele trabalha de domingo a domingo. Sei. Porque ele tem, além de toda a parte elétrica, que tem a vantagem ecológica e tudo mais, para nós, ele também se mostrou econômico. Sei. E também com peças que ele tem bem menos, a manutenção é muito mais barata. Lázaro, há quanto tempo você guia esse ônibus elétrico? Há 2 anos. Há 2 anos. E antes disso você guiava ônibus a óleo diesel? Sim, óleo diesel. Óleo diesel. E qual é melhor? É elétrico. É elétrico? melhor, é. Por quê? Não tem ruído, né? Não tem barulho, Ah, não muda de marcha, não muda de marcha. só acelera e vai embora. Você está indo para o trabalho ou voltando? Eu tô indo. Onde você trabalha? No aeroporto. De Viracopos? Isso. E você pega sempre esse ônibus? Sim, todo dia. Todo dia? E você sabe que ele é elétrico? Sim. O que você achou? É bem confortável andar nele. E também acho bom referente em ajuda ao meio ambiente.
É a aposta hoje não só da ONU, como de todas as grandes cidades do mundo, comprometidas com metas mensuráveis, com prazos para implementar a frota de ônibus elétrico, de carro elétrico nas frotas públicas, porque todo mundo vê que a conta está fechando e é uma maneira muito eficiente de melhorar a qualidade de vida, melhorar a qualidade do sistema e criar toda essa integração de política pública para a mobilidade sustentável. São muitos os desafios, mas há gente bacana trabalhando nisso, como vocês acabam de ver. Logo mais traremos novas soluções. Até breve!